Você sabia que existe diferença em um benefício do INSS quando ele é pago por causa de um acidente de trabalho e quando não é por conta de um acidente de trabalho? A aposentadoria por incapacidade permanente, que se chamava aposentadoria por invalidez, é um exemplo disso. Em alguns casos, o valor da aposentadoria pode dobrar se for provado que é um acidente de trabalho. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre acidente de trabalho e benefícios do INSS. Eu sou o Wilker Gustavo Marques, aqui do escritório Almeida Marques Advogados. Eu e a minha equipe somos especialistas em resolver problemas contra o INSS. Se você precisar falar comigo, entre em contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai falar com a minha equipe. Será um prazer atender você. Pessoal, eu preciso explicar primeiro, porque tem muita gente que pensa que acidente do trabalho é apenas aquele acidente que acontece durante o horário de trabalho. E sim, isso é um dos tipos de acidente do trabalho. Então, aquela pessoa, por exemplo, um pedreiro está lá trabalhando e ele cai do andaime enquanto trabalha, isso é um acidente do trabalho. O motorista está lá dirigindo o caminhão e de repente entra um outro carro na frente e sofre um acidente. Isso é um acidente do trabalho. Então, existe o acidente de trabalho tradicional. Esse eu aposto que você já sabia. Eu vou te contar já as consequências desse acidente do trabalho perante o INSS. Primeiro, eu te explicar que existem outras situações que também são acidentes do trabalho e talvez você não saiba. Tá, existem os acidentes por equiparação, aqueles acidentes que não aconteceram exatamente dentro da empresa, no local de trabalho, mas também são considerados acidente de trabalho. O mais conhecido é o acidente de trajeto. O acidente de trajeto é aquele que acontece enquanto você está indo de casa para o trabalho ou saindo do trabalho para casa. Tentaram retirar esse tipo de acidente do trabalho, mas não conseguiram. Então, hoje, 2025, vale o acidente do trabalho na modalidade de trajeto, de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Tudo bem? É claro que existe uma pequena regra que é quando você sai do trabalho e não vai para casa, vai para outro lugar. E aí, meu amigo, nem sempre isso vai ser um acidente do trabalho. Então, fica atento, porque você precisa estar no percurso de casa para o trabalho ou de trabalho para casa, tá bom? Se você saiu para em outro lugar, aí você pode perder esse direito, mas continua sendo um acidente e talvez o acidente comum, que não é um acidente do trabalho, também possa te dar alguns direitos. Fique atento. Ok, até aqui talvez você já saiba, mas agora vamos falar sobre as doenças causadas pelo trabalho, as doenças causadas pela tua profissão. Vamos pegar o exemplo aqui de um soldador que trabalha ali com a solda. O soldador, ele, devido ao trabalho dele, a profissão dele, ele pode desenvolver cataratas. Isso mesmo, já sabia? O soldador, ele pode desenvolver cataratas. É um tipo de doença relacionado ao trabalho. Então, quem trabalha com solda por muito tempo pode ter este problema na visão. Outro exemplo é o bancário que trabalha digitando o tempo inteiro e ele dá ler. Meu pai foi bancário, depois contador, trabalhou digitando muito tempo e hoje ele tem uma lesão no braço. Inclusive, ele recebe o auxílio acidente por conta dessa lesão. Se você não sabe o que é auxílio acidente, tem vídeo meu aqui no canal onde eu explico de ponta a ponta o que é esse benefício e se você tem direito. Certo que muitas doenças que as pessoas pensam que não foram causadas pelo trabalho, ou até têm uma desconfiança que foi sim causada pelo trabalho, mas não conseguem comprovar que de fato aquela doença foi causada pelo trabalho ou pela profissão dela. Então, quando você entende o que é o acidente do trabalho, você vai conseguir, ou melhor, você terá a maior facilidade de provar que essa sua doença é também um acidente do trabalho. E aí, como eu disse lá no início, que uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente, quando ela é por acidente de trabalho, você pode receber até o dobro, dependendo da situação. Mas sim, eu já vi pessoas que iam receber
R$ 2.000, mas quando transformou em acidente de trabalho, passaram a receber mais de R$ 3.500. Então é importante conhecer o acidente de trabalho. Gustavo, mas eu não tenho a CAT. O que é CAT? CAT é Comunicado de Acidente do Trabalho. Essa CAT, se você não sabe, ela é emitida tradicionalmente pela empresa. Então a empresa faz o aviso para o INSS que aconteceu um acidente de trabalho ali. Mas não é só a empresa que tem essa possibilidade de fazer essa CAT. Você mesmo pode emitir a CAT. Exatamente, você mesmo pode emitir a sua própria CAT. É claro que quando a empresa faz a CAT, ela vai ter um poder maior. Quando é você mesmo que faz a CAT, nem sempre o INSS aceita. É claro que você vai poder recorrer, inclusive entrar com o processo judicial para provar que essa CAT ela faz comunicação de um acidente de trabalho que de fato aconteceu. Tá? Mas, além de você, o médico pode fazer a CAT. O Sereste, que é um órgão que tem em muitas cidades, também pode fazer a CAT. Ou qualquer autoridade pode fazer a CAT. Por exemplo, um policial, o SAMU, que te atendeu. Mas, normalmente, é você ou seu médico que vai fazer a CAT, ou então procura o Sereste. Bom, pessoal, a CAT é importante. Vou dar uma dica para você. Às vezes, o acidente aconteceu faz 1 ano e você, por algum motivo, não fez a CAT. Ou às vezes você sofre dessa doença ocupacional, essa doença do trabalho, já faz 1 ano, 2 anos, e você também não tem a CAT. A minha dica é, vai lá, entra no site do INSS e faz a CAT. Emita a sua CAT. Ah, Gustavo, mas eu posso emitir uma CAT depois que tudo passou? Olha, o ideal é que fosse na hora, mas tudo bem, emita depois. Faça o comunicado para o INSS que você sofreu um acidente de trabalho para que o INSS, na próxima perícia que você fizer, faça uma análise. Combinado? Pessoal, então vocês aprenderam até aqui que existe o acidente de trabalho típico, normal, aquele tradicional mesmo, que a pessoa cai, escorrega dentro da empresa. Eles aprenderam que existem os acidentes equiparados e um deles é o acidente de trajeto, mas existem outros. Por exemplo, você sabia que se o teu patrão, a empresa, te mandar para outra cidade para fazer um curso e lá nessa outra cidade você sofreu um acidente ou no percurso aí também é acidente de trabalho, você não estava trabalhando, você foi fazer um curso de aperfeiçoamento, mas isso também é um acidente do trabalho. Se você tem dúvida se o teu acidente é ou não acidente de trabalho, comenta aqui como é que foi o teu acidente, quais circunstâncias que eu vou tentar te responder nos comentários, tá? E aí no final eu falei para você sobre as doenças causadas pelo trabalho ou pela profissão. Essas doenças, muitas vezes, passa batido. E às vezes o teu médico, o médico que está ali cuidando da tua saúde, ele não está interessado em analisar se é ou não acidente do trabalho. Ele está interessado em resolver o teu problema, fazer o melhor tratamento. E está tudo bem. Por isso, é sempre importante você consultar um médico e um advogado para saber se a sua doença é ou não doença do trabalho. Gustavo, por que médico? Por que médico? Médico porque ele vai entender de doença. Tá, ok. Agora, advogado. Por que advogado? Pessoal, acidente do trabalho é uma coisa, é um conceito jurídico. Então, não foi a medicina que escreveu o que é acidente do trabalho. Não foi a medicina que escreveu o que são as doenças do trabalho. Foi a lei. A lei determina se é ou não doença do trabalho. Então, a figura do advogado é muito importante nesse tipo de análise. Olha? Quais são os benefícios que são afetados, que fazem diferença se eles são ou não acidente do trabalho? Primeiro, aposentadoria por incapacidade, que eu já falei, dei o exemplo. Segundo, o auxílio-acidente. O auxílio-acidente ele é um benefício que não é o auxílio-doença, não é o auxílio-incapacidade temporária. O auxílio-acidente ele é uma indenização, paga todos os meses até chegar a hora de você se aposentar. É como se fosse meia aposentadoria, você ia ficar meio aposentado, tá bom? Não é, repito, não é auxílio-doença, pessoal, não tem nada a ver com auxílio-doença. Então você sofreu um acidente, ficou com uma sequela, ficou afastado ali 90 dias, 1 ano, não sei, e aí você volta para o trabalho. Só que você volta para o trabalho com algumas limitações, com algumas sequelas que geram essas limitações. São justamente, ou é justamente essa sequela com essa limitação que você tem que gera direito ao auxílio acidente. A grande questão é que às vezes você tem uma doença do trabalho que te coloca na condição de acidente. Exatamente. Uma doença do trabalho é equiparada ao acidente. E sendo o acidente, gera direito ao auxílio-acidente. Porque essa indenização, chamada auxílio-acidente, ela só é paga para quem tem sequela por causa de um acidente.
Então, se uma pessoa teve uma doença e ficou com uma sequela, por exemplo, um diabetes, e aí teve visão monocular. Visão monocular é uma sequela que, na maioria das profissões, vai causar uma redução da capacidade de trabalho e vai gerar direito ao auxílio-acidente. Só que por ser causado por um diabetes, o diabetes não é um acidente e aí diabetes é uma doença, doença não dá direito ao auxílio-acidente. Porém, se, por um acaso, só imaginando aqui, se provar que esse diabetes foi causado pela profissão, pelo trabalho, aí isso se torna um acidente do trabalho, por sua vez, dá direito ao auxílio-acidente. Entendeu a importância da questão de saber se é ou não uma doença do trabalho? Ok. Além do auxílio-acidente, o auxílio-doença também é impactado pelo acidente de trabalho. Talvez o auxílio-doença não seja tão impactado em si, mas quando você recebe um auxílio-doença por conta de um acidente do trabalho, você tem o direito de ter uma estabilidade de 12 meses na sua empresa. Então, você retorna do auxílio incapacidade temporária, do auxílio-doença, do afastamento, e aí a empresa não pode te mandar embora pelos próximos 12 meses. Se ela fizer isso, ela vai estar agindo contra a lei, tá bom? E um benefício também, que é a pensão por morte, ele também é afetado. Quando a pessoa recebe uma pensão por morte por conta de acidente de trabalho, o cálculo ele é mais vantajoso, tá bom? Não quer dizer que o fato de ser acidente de trabalho vai receber a mais. Pode receber a mais dependendo das contribuições da pessoa que faleceu. Combinado? Tem um caso que eu sei de cabeça aqui, que a pessoa recebe um salário mínimo, mas era para ela estar recebendo R$ 1.900, ou seja, praticamente R$ 400 a mais. Porém, o INSS errou e aí, claro, tem que fazer o pedido de revisão porque o INSS está completamente errado, porque era acidente de trabalho, a pessoa faleceu em um acidente de trabalho, tá bom? Se você não é inscrito aqui no meu canal, te convido para se inscrever. Aqui eu falo de benefícios do INSS, te dou informações de qualidade, passo muita dica para você resolver os seus problemas e entender os seus direitos, combinado? Ah, e tem mais. Toda quarta-feira estou aqui ao vivo para tirar suas dúvidas. E para mandar a dúvida aqui no chat, você precisa ser inscrito no canal, joia? E você que manda as dúvidas depois em vídeos, eu dou preferência sempre para responder os comentários de quem já é inscrito no meu canal. Então, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, tá bom? Tá, você deve estar se perguntando, Gustavo, pelo que você falou, eu acho que o meu caso é um acidente do trabalho, mas o que eu devo fazer quando o INSS não reconhece meu acidente do trabalho? Meu amigo, minha amiga, você tem duas opções, presta bem atenção, você tem duas opções. A primeira é fazer um recurso administrativo, isso eu estou considerando que o INSS te concedeu o benefício, tá? Você foi lá, deu entrada, o INSS te concedeu o benefício, mas não concedeu aquele benefício por acidente do trabalho. Daí, você tem que fazer um recurso administrativo, que não costuma dar muito certo, ou então você pode entrar com um processo judicial através de um advogado especialista contra o INSS, para daí então provar para o juiz que o teu caso é um acidente do trabalho, tá bom? O teu caso é um acidente do trabalho. Existem algumas estratégias para você provar, por exemplo, a doença do trabalho. E eu já falei aqui em outros vídeos meus, que é, por exemplo, a presunção de doença do trabalho, presunção de doença profissional. Como que funciona? O INSS tem uma lista, mas uma lista enorme de diversas doenças que são consideradas como acidente do trabalho. E se sua doença estiver nessa lista correspondendo com alguma das profissões, você tem ali ao seu favor uma presunção, ou seja, tem que partir da premissa, partir da ideia de que aquilo é, tá bom? É. Só não é se alguém conseguir provar que não é. Mas às vezes o próprio INSS não respeita as próprias leis que ele mesmo faz, as próprias normas que ele mesmo desenvolveu. E é por isso que talvez, se o INSS não reconhecer o acidente do trabalho, a sua doença como doença do trabalho, como doença profissional, você possa precisar de um advogado especialista que entenda de acidente do trabalho. A parte boa é que, através da internet, você tem acesso aos melhores advogados do Brasil. Não importa se você está no interior ou numa grande capital, você consegue chegar até os melhores advogados para o teu caso, para resolver o teu caso, da onde você estiver. Se você está me assistindo, você tem internet. Se você tem internet, você tem acesso aos melhores advogados do Brasil pelo WhatsApp. Combinado?